Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos novamente. Estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Nós estamos bem no início do capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina, lá naquela parte onde Kardec inseriu as comunicações dos espíritos considerados em condição mediana de relativa felicidade, né? Hoje nós vamos refletir um pouquinho em relação à comunicação apresentada pela senhora Elaine Michel. É muito interessante porque nesta comunicação, a primeira, 3 dias após o falecimento, o desencarne da Elaine, e, e ela se expressava de uma maneira, e depois, na segunda comunicação, alguns dias depois, não se fala aqui quantos dias, mas não deve ser muito, né? Alguns poucos dias depois da primeira comunicação, ela é evocada novamente, já se apresenta de uma maneira bem diferente. Mas é muito interessante as considerações que Kardec coloca logo no início, falando a respeito é, da senhora Elaine, identificando ela para nós, para que a gente compreenda como que ela era. E aí a gente vai entender por que então, que ao invés dela estar numa condição de felicidade, como do capítulo anterior, os espíritos que se comunicaram, ela está numa condição de relativa felicidade, numa condição mediana. E Kardec inseriu assim: jovem de 25 anos, morta subitamente, em alguns minutos, em sua casa, sem sofrimentos e sem causa anterior conhecida. Era rica, um pouco frívola, e em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era serena, benevolente e caridosa. Você vê que interessante, né? Era uma pessoa boa. Nós conhecemos muitas pessoas assim, que são pessoas boas, têm um bom coração. Mas quando nós vamos ver a postura dessa criatura perante a sociedade, nós vemos que elas, apesar de serem criaturas boas, não carregarem maldade em seu coração, não desejarem mal a ninguém, elas não fazem nada além daquilo que desejam para si e para sua família, para aqueles que estão próximos dela. Ou seja, não tem um olhar de empatia para um desconhecido que sofre, não procura se envolver em atividades da prática de caridade ou fazer parte de grupos ou organizações, instituições que auxiliam pessoas que estão em necessidade, vulneráveis e assim por diante. Então, o que nós observamos aqui é uma questão mediana, mediana realmente, né? Porque muitas pessoas são pessoas boas, mas não fazem nada além daquilo que não seja bom para si ou para sua família, né? Cumpre os deveres da sociedade, né? Vai ao templo religioso, mas não se envolvem mais com atividades voltadas ao auxílio do próximo. Então, é por isso que ele utilizou o termo aqui, é frívola, frívola nesse sentido, né? Mas de não que seja, não era uma má pessoa, mas uma pessoa que não se envolvia, não olhava um pouquinho além daqueles que convivem com ela, daqueles que ama. Ela foi evocada 3 dias após a sua morte. Olha que interessante a maneira como ela se comunica. Não sei onde estou, que perturbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Choram-me ausente, e eu estou lá, e não posso fazer-me reconhecer por todos eles.
Meu corpo não me pertence mais e, todavia, sinto-o frio e gelado. Quero deixá-lo e estou presa lá. A ele retorno sempre. Sou duas pessoas. Oh, quando compreenderei o que me ocorre? É necessário ainda que eu vá acolá, meu outro eu, em que se tornará eu ausente? Adeus. Olha a maneira meio truncada com que ela fala, né? Perturbado, um pouco inconsciente, um pouco consciente, sentindo ainda os reflexos do corpo material, mesmo tendo desencarnado, ainda estando ali ligadas, né, ligada por fluidos sutis em relação ao corpo físico que em decomposição, então ela tem sensações ainda, reflexo desse corpo físico. Então, nós vemos aqui que ela está perturbada ainda nessa situação de inconsciência, de sonolência, sonho, o que está acontecendo, ainda não tem ideia. Depois de alguns dias, foi feita outra evocação desse mesmo espírito, da senhora Elaine Michel. E assim, ela, de uma maneira bem diferente, ela já se expressou. Obrigada por terem orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou sofrimentos e apreensão do momento da separação de meu corpo e de meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade para resignar-se. Ela, porém, será sustentada, e o que aos seus olhos é uma terrível infelicidade, era indispensável, a fim de que as coisas do céu se tornassem para ela o que devem ser, tudo. Estarei junto dela até o fim de sua prova terrestre e a ajudarei a suportá-la. Não sou infeliz, mas tenho ainda muito a fazer para avançar até a morada feliz. Pedirei a Deus permitir-me retornar a esta terra, porque tenho a reparar o tempo que perdi nesta existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece, quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Pergunta: tivestes muito tempo para vos reconhecer? Resposta: compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Pergunta: esse estado de perturbação era de sofrimento? Resposta: não, eu não sofria. Acreditava sonhar e esperava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignei-me com a vontade de Deus, e isso me levou em conta. Eu vos sou reconhecida pelas preces que me ajudaram a reconhecer-me. Obrigada, sempre retornarei com prazer. Adeus, Elaine Michel. Interessante também, né? Olha a diferença da primeira comunicação, 3 dias após o seu desencarne, ainda bastante perturbada, né? Momentos de inconsciência, sentindo ainda sensações do seu corpo físico. E nesta segunda evocação, poucos dias depois, já numa condição bem melhor, e reconhecendo a eficácia das preces que aquele grupo que participou da evocação fez para ela, diante da perturbação que ela se encontrava na primeira comunicação. Já na segunda, ela já estava de uma maneira muito melhor, já plenamente consciente da sua condição e já entendendo a sua condição de espírito desencarnado, já entendendo que aquilo que lhe aconteceu, aquela morte repentina, tinha uma razão de ser para despertar a sua mãe para as questões espirituais e que ela vai permanecer ao lado da mãe, ajudando até o final da prova terrestre. E agradecendo novamente a respeito da força, da eficácia que a prece teve
para a recuperação dela. Muito interessante. Então é um espírito que passou por situação difícil, logo desencarnando, recuperou rapidamente, mas com a consciência de que deverá retornar à existência material e disse que para isso vai pedir ainda permissão para retornar à existência material, para dar cumprimento daquilo que não fez, do tempo perdido que ela reconhece, o tempo perdido. Por quê? Porque, segundo a introdução, ela, apesar de ser uma boa criatura, de um coração bom, só vivia somente para ela, para as questões boas ali, que ela tinha as facilidades, porque era rica, inclusive, não tinha um olhar além do seu próprio círculo de familiar para as questões da sociedade, não tinha um olhar de caridade em relação ao próximo. Então, fica aqui mais uma lição para nós, de maneira rápida, desta comunicação da senhora Elaine Michel. Muito interessante, porque nós temos condições de refletir se nós não estamos agindo como esse espírito agiu quando estava aqui. É uma lição para nossa reflexão. Será que não estamos cuidando somente dos nossos interesses perante a nossa família e já achando que estamos fazendo muito? Reflexão para todos nós. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos e vamos em frente. Até mais!